mais um tópico, né? Mais um alicerce importantíssimo da nossa disciplina Operações Unitárias. A gente viu na aula passada, né, que existem três grandes alicerces, né, três grandes fatores importantíssimos para estudar a nossa disciplina. Então, a gente viu que era a conversão de medidas, né, de unidades, balanço de massa e balanço de energia. A gente viu na aula passada que a importância, né, que é necessário conhecer as correlações, né, as correlações existentes entre as medidas. Nós vimos as medidas mais utilizadas na indústria, né, os sistemas de convenções, né, os sistemas de unidade e os fatores de convenções. Fizemos alguns exemplos, né? E não sei se foi a Reza Edmica, não sei quem foi, o questionário, né, não entrou. Inclusive, Edivaldo até falou comigo que eu não tinha conseguido configurar o questionário na turma. Eu espero que hoje eu consiga, mesmo de forma atrasada, enviar o questionário. Na última aula, ficaram alguns exercícios, né, para casa, para vocês fazerem. Vocês tentaram? Chegaram a fazer alguma coisa? Ah, que bom, né? Depois eu vou colocar o gabaritos para você conferir. Só Edivaldo que porque aí você vai ver, né, o que acertou, onde é que está a deficiência, porque como eu falei para vocês, é importantíssimo vocês treinarem isso. Pode até parecer besteira, mas não é besteira, certo? Porque a gente vai ver, pois é, nessas besteirinhas, viu? E tem muitos casos desse mesmo. E, professor, eu só errei conversão de unidade. Não desconsidere, não, considere, mas conversão de unidade é tudo. Então, a gente viu que a importância, acho que foi o Leonardo não está na sala, né? Eu acho que foi o Leonardo que deu um exemplo, eu também dei exemplo. Então, conversão de unidade pode derrubar o prédio, né? Pode destruir um trabalho aí qualquer. Boa noite, Aline, por conta disso. Então, não é besteira, certo? Então, façam. Boa noite. Façam, pratiquem, porque durante toda a disciplina a gente vai precisar muito. E se tiver dificuldade, dúvida, a gente vai e tira aqui, ok? Então, na aula passada, a gente viu conversão de unidade. Nessa aula, nós vamos ver começar o outro alicerce, que é conversão de unidades, ou balanço de massa, né? A gente viu que era conversão de unidade, balanço de massa e balanço de energia. Então, a gente vai agora começar a fazer uma introdução sobre balanço de massa. Não sei se vocês chegaram, não sei se vocês pagaram mecânica dos fluidos, algum de vocês pagaram, transmissão de calor, como é que está aí a situação de vocês? Chegaram? Pagou não, né? Mas vocês chegaram a ver alguma coisa de balanço de massa? Alguém aqui na sala? Não, né? Então é importante, por isso que eu gosto de fazer essa revisão. Na verdade, eu não dou só uma revisão, eu entro mesmo no conteúdo que é para a gente nivelar toda a turma. Então vamos lá. Antes de a gente entrar propriamente no assunto, balanço de massa, eu quero dizer a vocês que depois que nós vimos a importância da correlação, a gente vai entrar com o balanço de massa, que é o objetivo. O balanço de massa, ele é utilizado... Peraí, Neto, porque fica entrando gente, eu tenho que ficar saindo e voltando, saindo e voltando. Por isso que é bom
Boa noite, Rafaela. O pessoal fica entrando na Boa live. noite, professora. Boa noite, Savana. Boa noite, O professora. balanço de massa, ele é usado para quantificar rendimentos, eficiência, dimensionamento de instalações, equipamentos, né? Então, essa é a importância de a gente estudar o balanço de massa, porque ele é usado para isso, para a gente quantificar eficiências, rendimento, dimensionamento de instalações, de equipamentos e de processos, certo? Mas antes de a gente equacionar os balanços de massa e energia, é preciso, inicialmente, a gente identificar os tipos de processo, certo? Os tipos de processo onde vamos começar a estudar. Então, processo é o quê? Processo é aquele conjunto de operações e transformações, né, que a gente já viu. Boa noite, Leonardo. Então, para a gente conhecer os processos, a gente vai começar com a classificação. Sob o ponto de vista de variação de entrada e saída de fluxo, nós vamos ter que os processos, eles podem ser descontínuo, contínuo e semicontínuo. Então, nós podemos dividir os processos, né, aí, como vocês estão vendo, em duas categorias. A primeira é com relação ao fluxo de saída e entrada, né? Aqui, ó, o fluxo de saída e entrada no processo. E a segunda classificação é com relação às variáveis do processo. O que quer dizer? Com relação à dependência ou não dessas variáveis com o tempo. Então, se durante o tempo essas variáveis, essas grandezas, essas dimensões variarem com o tempo, o processo ele é transiente. Se elas não variarem, ficarem constantes, então a gente vai chamar de quê? De processo estacionário ou permanente. Repetindo, porque muita gente estava entrando aí. Os processos, esses processos nos quais nós vamos estudar o balanço de massa e energia, eles são classificados de acordo com dois conceitos. Primeiro conceito é com relação à entrada e saída de fluxo. Então, dentro dessa classificação, eles podem ser contínuo ou descontínuo, contínuo e semicontínuo. Certo? Quando a gente analisa o fluxo de entrada e saída. Quando a gente analisa as variáveis do processo, que é a outra classificação, a gente está analisando o quê? A dependência ou não dessas variáveis durante o processo com o tempo. Então, essas variáveis que a gente já estudou nas aulas passadas, quais são? Temperatura, volume, pressão, certo? Velocidade. Então, se essas variáveis ou grandezas, né, ou dimensões não variarem durante o processo, a gente vai dizer que o processo ele é estacionário ou permanente. Se houver variação, ele vai ser transiente. Certo? A gente vai falar muito sobre isso e é importante a gente identificar cada um desses processos. Vamos lá. Primeiro tipo de processo. A gente vai falar sobre os processos descontínuos, que são aqueles que estão classificados com relação ao modo operacional, ou seja, com relação à forma de entrada e saída de fluxo. Certo?
a gente viu que ele pode ser classificado com relação ao fluxo de entrada e saída e com relação à mudança ou não de variáveis do processo, né? Então, o que é um fluxo descontínuo ou embatelado? Então, um fluxo ou um processo descontínuo ou embatelado é aquele processo que ocorre, que acontece com interrupções. Ou seja, aquele processo que ocorre com paradas, se dá em lotes, em batelada. Né? Cada lote pode ser chamado de batelada. Não há adição de massa no sistema e nem remoção no sistema durante o processo de operação. Como assim? A alimentação, né? Ela é feita no início do processo, depois aguarda o tempo de transformação, o processo, a operação aqui é executada, e em seguida o produto é descarregado, certo? Então, só quando acontece todo esse ciclo contínuo ou descontínuo, quando acontece todo esse ciclo completo, inicia uma nova batelada, inicia um novo ciclo. Então, durante o processamento de embatelada, a gente só vai ter a entrada da matéria-prima no início e a saída, o produto, certo? A gente não vai ter entrada de matéria-prima nem saída de produto constante. A gente só vai ter no final, na entrada e no final de cada ciclo, ou seja, de cada etapa, de cada batelada. Então, a gente sabe que primeiro ocorre a alimentação, depois ocorre a transformação, em seguida o descarregamento ou retirada do produto. As características principais desse tipo de processo descontínuo. A operação se dá em etapas, a gente já viu, né? Que se dá em etapas, por isso que o nome é embatelada, se dá em lotes, embatelada. Tem um tempo definido, certo? Por que tem um tempo definido? Porque ele ocorre de forma descontínua. Então, a gente vai e só retira o produto quando tiver concluído aquele tempo limitado para ocorrer o processamento. Requer um menor investimento, adequado para pequenas escalas e produtos de composições diferentes, certo? Alto custo de mão de obra e custo de manipulação de materiais envolvidos. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo caseiro de processo descontínuo. Vamos supor que Rafaela está lá preparando um bolo. Então, como é que Rafaela vai preparar o bolo? Ela vai lá, né? Pega lá a panelazinha e vai adicionando, ó. Adiciona açúcar, adiciona fermento, adiciona leite, adiciona o que mais? Tá me ajudando aí? Só isso, né? Manteiga, farinha, ovo, muito bem. Vai adicionando. O que quer dizer? Isso aqui está na etapa de carregamento. À medida que Rafaela está adicionando os ingredientes do bolo, o bolo já está saindo? Não está. Não está tendo saída constante, né, contínua do meu produto. Por quê? Porque ele ainda vai passar, ó, por essa etapa de transformação. Então, depois que Rafaela adiciona, faz o carregamento, faz a alimentação, né, de toda a sua matéria-prima, ela vai caminhar tudo isso para o outro passo, a outra etapa, que é o quê? A transformação. Vai lá, ó, coloca o quê? Energia, né? Calor, e depois que ocorre, por isso que tem um tempo limitado, ó,
ela vai deixar a panelazinha dela lá, ó, por 1 hora. Se ela deixar por 2 horas, o que é que vai acontecer? Não vai sair o bolo, vai sair o bolo todo queimado, né? Então, por isso que é um tempo limitado de processamento, um tempo limitado de transformação. Esse tempo não pode ser menor, porque o bolo de Rafaela vai sair cru, nem vai ser maior, porque o bolo vai sair muito assado. Então, tem o tempo limitado. Terminou esse tempo limitado, Rafaela finalmente obteve o produto final, que é o bolo. Então, é mais ou menos assim que funciona o processo descontínuo, certo? Dentro da indústria, é muito utilizado esse processo em indústria de bebidas, indústria de cosméticos, certo? Pode falar, Edivaldo. Uhum. Exatamente, exatamente. Uhum. Do açúcar. Muito bom, exatamente. Então, a centrifugação agora, como o Leonardo falou, né? Na usina que você foi, ele é descontínuo, né, Edivaldo? Mas Leonardo está dizendo que na usina dele já é contínuo. É, Leonardo? Já está Isso, lá na automatizado, usina, lá na usina eles usam o processo contínuo. contínuo. E a batelada é mais para a usina que fabrica açúcar, o melaço, tem a torta. Mas como lá é uma destilaria, só produz álcool, aí lá é contínuo. Lá Ah, já tem pronto. duas fermentações, uma fechada e uma aberta, né? Aí Uhum. vai processando. Quando chega o ponto, aí vai para destilação. É sempre Pronto. contínuo. Exatamente. Tá vendo como é bom a gente ter profissional que trabalha na área, porque a gente vai trocando experiência. Então, ó, no caso da produção de açúcar, a gente vai ter uma centrífuga descontínua. No caso da produção de etanol, de álcool, a gente vai ter o processo já mais automatizado. Já um processo contínuo, que a gente vai ver lá na frente. Então, deu para entender o processo desse contínuo, né, gente? Dá um ok aí no, no, no chat. Beleza, Pedro? Pronto. Ok, ok. Então, vamos lá. Então, vamos agora partir para o processo contínuo. Então, ao contrário do processo descontínuo, o processo contínuo é aquele que ocorre sem interrupções, né? Sem paradas. É aquele tipo de processo onde a gente vai alimentando, né? Alimentando o processo, vai ocorrendo a transformação de imediato e já vamos ter o produto, certo? Então, é aquele que as correntes de entrada e saída não sofrem nenhuma alteração com o tempo, certo? Eles vão seguindo continuamente. Nesse caso, já no processo contínuo, geralmente ele ocorre, ele funciona, né, opera em tempos relativamente maiores do que o descontínuo, em tempos mais longos. E só ocorre a parada desse processo para manutenção, né? Ou então em intervalos menores, né? Para poder abastecer o processo. Então, o processo pode até levar dias para que ocorra a parada. Enquanto que no processo descontínuo, não. Ele ocorre o processo, ocorre a parada ao final de cada produto, né, ao final do produto obtido. Então, a gente vai ter aqui, no processo contínuo, a massa de alimentação e os produtos, eles fluem continuamente, requerem alto investimento, por quê? Porque são
equipamentos. Os equipamentos que operam de forma contínua são equipamentos mais caros, são equipamentos já mais automatizados, né? Mais modernos, então exige um investimento maior. São utilizados em linhas de produção em grande escala. Então, se a gente vai produzir em grande escala, o ideal seria a gente trabalhar com o processo contínuo, como é também a forma da saída do álcool hidratado, né? Nas colunas. Ele ali é um processo contínuo. Um exemplo caseiro que a gente pode dar também é quando vocês vão lá tomar banho com chuveiro, com aquelas duchas, né? Ducha elétrica, esse chuveiro elétrico. O que acontece? Vocês ligam lá o chuveiro e a água, ao passar pela resistência, né? Ela já vai recebendo calor, já esquenta lá e já sai a água naquela temperatura desejada. Enquanto você está lá tomando banho, está entrando água no chuveiro, está passando pela transformação, está recebendo calor e está saindo a água na temperatura desejada. Você não liga o chuveiro, aí depois desliga o chuveiro, espera a água esquentar para depois sair, não. É um processo contínuo. À medida que está saindo, está entrando no chuveiro, ainda está saindo também sem interrupções. Ok? Aí vamos lá. Processo semi-contínuo. Os processos semi-contínuos é quando eles ocorrem na presença tanto de operações, ou tanto em processo em batelada, como processo contínuo. Nos semi-contínuos, normalmente, a alimentação ela é feita em batelada, ou seja, ela é feita de forma descontínua. E depois o processo é feito de forma contínua. Por isso que chama semi-contínuo. Porque a alimentação é batelada. O que é embatelada? É dada, né? É fornecida em lotes, né? É alimentada em lotes. Vamos dar um exemplo, já que está muito em alta. Tanque de combustível. Está todo mundo falando aí do preço da gasolina, né? Então, o que acontece? Vocês, quando vão... Jean, parece que Jean já entrou aí na sala. Jean, quando vai abastecer o carro dele lá, ele vai chegar lá no posto de gasolina e vai dizer ao frentista lá, completa o tanque. Não é isso, Jean? Deixa o Jean tá aí. Completa... Não dá para completar o tanque mais não. Não dá para completar mais não, né? R$7 a gasolina. Aí chega lá e o Jean diz, não, então vamos botar 50 contos, R$50 de gasolina. O que acontece? É feito o processo, né? O frentista vai lá, coloca o combustível em batelada, né? Ele vai, coloca, alimenta o carro de Jean, depois ele liga o carro, ó, e dispara, e sai. Aí, quando ele está saindo, quando ele está andando no carro, está acontecendo o quê? O processo contínuo. A gasolina está sendo transformada em energia e está movimentando o carro. Então, ele não liga o carro, fica esperando aquela gasolina ser transformada em energia para poder andar. Não. O processo, depois, é forma contínua. Ele vai gastando energia, vai gastando combustível e o carro vai se deslocando. Mas, porém, a alimentação ela foi feita em batelada. Deu para entender, gente, esse exemplo? Eu gosto de botar uns exemplos caseiros, porque são coisas do nosso dia a dia, para vocês, quando pensar logo, já vão anotando aí, viu, gente? Vocês já vão, espero que esteja tudo aí com os cadernozinhos, com as calculadoras, já anotando, porque quando estiver estudando, vocês já vão se lembrando desses exemplos. Aí aqui, ó, eu dei no slide aí, tem um exemplo da produção de cerveja, para quem gosta aí de cerveja. O que é que vai acontecer? Na fabricação, o processo ele se inicia
com a fabricação do mosto, certo? Aqui a gente vai ter a mistura da cevada com a água. E esse processo aqui geralmente ocorre em 3 etapas de temperatura, certo? Depois disso, numa segunda etapa, ocorre a adição, né? Ele é submetido a outra temperatura e ocorre a adição do lúpulo. Não sei se vocês já ouviram falar o que é isso, lúpulo. Quem toma cerveja deve saber que a cerveja ela é bem docezinha, né? Tem um sabor bem doce. Então, tô brincando, gente. A cerveja tem um gosto amargo, né? Então, esse gosto amargo vem do lúpulo, certo? Adiciona. Então, toda essa etapa aqui, ó, está sendo feita aí batelada. Depois que adiciona o lúpulo, que é responsável por aquele sabor amargo, e também o lúpulo ele tem o objetivo da eliminação de fungos presente ainda no processo. Aí depois daqui, pronto, a produção, né, a cerveja, ela sai para o processo de produção, certo? Ele vai receber o armazenamento, certo? Depois ele vai, de uma forma geral, ele vai e segue para sendo engarrafado, certo? Então, o que acontece? A etapa inicial foi embatelada, foi em etapas, quando a gente esperou o processo concluir para poder começar uma outra etapa, e depois ele seguiu o processo de forma contínua. Um outro exemplo é a produção de iogurte. Inicialmente, na produção de iogurte, a gente coloca o quê? É necessário um tempo específico, digamos assim, para misturar em condições adequadas, né, o leite com a bactéria, né, para que ocorra aquele processo de fermentação. Então, quando a gente adiciona o leite e a bactéria, que vai fazer a conversão da lactose, né, do leite em ácido láctico, que é o iogurte. Então, a bactéria ela vai fazer aquela transformação do leite em ácido láctico, iogurte. Então, a gente não coloca o leite e a bactéria e na mesma hora a bactéria já faz essa conversão. Não. Ela exige um tempo lá de repouso, né? Um tempo para conversão. Depois que acontece essa transformação, que é uma transformação o quê, gente? Química, biológica ou física? Da bactéria lá com o leite. Biológico. Muito bem. Perguntando para ver se vocês estavam dormindo aí, tudo. Então, ocorre uma transformação biológica. Depois, aí sim, depois que ocorre essa conversão, o iogurte vai seguir continuamente para os tanques, para abastecer as máquinas embaladoras, enfim, segue um fluxo contínuo. Porém, a sua entrada, né, a sua alimentação foi embatelada. Primeiramente, processo contínuo, depois fluxo contínuo. Aí vamos lá. Quando a gente faz um comparativo de processos contínuo e processo descontínuo, a gente vê alguns questionamentos importantes. Por exemplo, no processo contínuo, como eu falei para vocês, a gente vai ter o quê? Um custo mais elevado. Por quê? Porque na maioria das vezes, esses processos, eles requerem um alto investimento, com os equipamentos, os instrumentos mais sofisticados, né, que atuam com alta tecnologia de instrumentação. Por outro lado, eles têm menos parada frequente, certo? O descontínuo, eles exigem equipamentos mais robustos, porém, paradas mais frequentes. Nos contínuos também vão exigir um controle
de qualidade maior. Já porque o processo ele é todo uniformizado, né? É um controle automático. Enquanto que no descontínuo, não. Certo? E aí a gente vai vendo que também o descontínuo não necessita de locais muito extensos, né? Porque na maioria das vezes os equipamentos não são muito modernos, são equipamentos mais simples, né? Que dá para serem colocados, instalados. Também eles não exigem uma certa tecnologia, né? Um certo tempo maior para limpeza, descarga e descarga, para manipular, né? Para manipular o descarga e fazer toda a limpeza, certo? Entre um ciclo e outro. Então, aqui são algumas características de processo contínuo e descontínuo. Pronto. Então, resumindo, nós vimos que os processos, eles podem ser classificados de acordo com dois critérios. O primeiro critério é quando a gente analisa o fluxo de entrada e o fluxo de saída. E aí a gente viu que quando a gente analisa o fluxo de entrada e o fluxo de saída dos processos, esses processos eles podem ser descontínuo, contínuo e semi-contínuo. Pronto. Fechou aí? Ok. A gente já viu esse critério de classificação. Agora nós vamos ver o outro critério de classificação que eu falei para vocês, que é com relação à comparação das variáveis do processo com o tempo. Se essas variáveis, quais são essas variáveis? Aquelas dimensões, aquelas grandezas que a gente viu na aula passada: temperatura, velocidade, tempo, entendeu? Massa. Então, quando essas variáveis elas permanecem constantes, o meu processo, eu vou dizer que ele é estacionário. Ele é um regime permanente. Então, tá aqui, ó. Condições constantes, temperatura, pressão, vazão, são mantidas constantes com o tempo. Não houve alteração, estado estacionário. O próprio nome já está dizendo, ó, estado estacionário ou regime permanente. Tanto faz. Se houve variação durante o processo, né, com o tempo, então o meu processo ele vai ser não estacionário ou em regime transiente. Houve variação, transiente. Não houve variação, regime permanente. Ok? Simples, né? Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo 1, eu tenho aqui na ilustração um reator que está sendo alimentado aqui, ó. Nós temos a alimentação, nós temos a saída, e eu dei algumas hipóteses. Eu falei que ele era com interrupções e com variações ao longo do processo. Se eu pedisse para vocês classificarem esse processo, vocês vão ter que usar as duas classificações. Uma com relação ao fluxo de entrada e saída e outra com relação à mudança das variáveis com o tempo, né? A variação das grandezas físicas. Então, com relação à primeira classificação de fluxo, né? De entrada e saída, vocês podem dizer que esse sistema aqui, que esse processo, ele está operando como? De acordo com essas hipóteses que foram dadas aqui. Quem arrisca? Isso, descontínuo, embatelado. Muito bem, Edivaldo, Pedro. E com relação a variáveis do sistema, como é que ele vai ser classificado? Transiente, se eu não me engano, é o nome. Muito bem, amiga. Transiente. Então, aqui, ó, a gente vai ter um processo descontínuo e um processo transiente. Muito bem. Estou gostando de ver que vocês já entenderam as denominações e isso vai ser importantíssimo, fundamental durante o balanço de massa. Porque eu vou chegar lá, ó, vou dizer, tal sistema, ele é contínuo, tal sistema, ele é estacionário, tal sistema, ele é transiente. Então,
Para cada uma dessas condições, cada uma dessas condições vai influenciar a forma como eu vou fazer o meu balanço de massa. Por isso eu estou mastigando, estou indo bem devagarzinho com vocês, dando cada definição, mostrando cada situação, para quando chegar lá no balanço, a gente já ter tudo isso bem maduro na nossa cabeça. Esse outro exemplo aqui, nós vamos ter uma coluna, aqui, ó, a gente vai ter um trocador de calor, vai ter alimentação, passa por esse trocador de calor, e aqui a gente vai ter uma coluna, pode ser uma coluna de destilação, está saindo vapor aqui no topo e líquido no fundo da coluna. Eu disse que esse processo ele opera sem interrupções e sem variações ao longo do processo. Como é que eu classifico esse segundo exemplo? Contínuo. Isso, muito bem. Contínuo e permanente, ou estacionário. Tá todo mundo concordando aí com Pedro, Adivaldo e Micaela aí? Nenhuma dúvida, né? Zero dúvida. Enquanto não tiver dúvida, a professora está seguindo. Certo? Então, essa primeira etapa de classificação dos processos, zero dúvida, né? Vamos passar para outra etapa aqui. Vamos entrando devagarzinho ainda no balanço de massa. Então, balanço de massa, o que é? Balanço de massa nada mais é do que a gente descrever, né, os fluxos de massa, né, dentro do sistema. Eu botei aqui massa e energia porque, na realidade, o conceito ele é o mesmo. Né? Então, balanço de massa ou balanço de energia consiste na contabilidade, digamos assim, né? Dos fluxos de massa ou energia dentro e fora do sistema. Então, todo tipo de sistema que a gente for estudar e for realizar o balanço de massa, o que significa que a gente vai descrever, a gente vai calcular, a gente vai contabilizar o fluxo de entrada e o fluxo de saída, certo? Então, muitas vezes surgem algumas dificuldades para a gente analisar os balanços de massa e de energia por falta de conhecimento de alguns termos. Primeiro, a gente já viu a classificação dos processos. E um outro termo que, por mais simples que pareça, mas isso pode confundir, é quando a gente fala de sistema. Por isso que ele está aqui, letra maiúscula e vermelho. Eu disse a vocês que balanço de massa é aquela contabilidade, é aquele estudo da descrição do fluxo de massa dentro e fora do sistema. Mas quem é meu sistema? O meu sistema, preste atenção, o meu sistema, quando a gente está estudando balanço de massa, vai ser tudo aquilo que a gente for estudar. Ou seja, vai ser meu objeto de estudo. Esse meu sistema, ele tanto pode ser uma fábrica toda, pode ser um determinado setor da minha fábrica, pode ser um determinado equipamento, certo? O que vai diferenciar é o que eu vou definir lá no meu balanço de massa. Então, meu sistema, dentro do balanço de massa, é aquela unidade, é aquele meu objeto de estudo. Deixa eu dar um exemplo. Na prova, quando eu fazer a prova, né? Não se preocupe que a prova não vai ser igual, certo? Já vou logo adiantando. É a Mica que fica dizendo aí, ó, a professora já está avisando, já estou dando as dicas aí, vocês não vão estranhar. Então, em uma prova A, eu vou dizer, Felipe, na sua prova, eu quero que você faça o balanço de massa na coluna de destilação.
Então, o sistema de Felipe vai fazer o balanço de massa apenas na coluna de destilação. E quando eu falo balanço de massa, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele estude todas as correntes de entrada e as correntes de saída dentro daquela coluna de destilação. Beleza? Aí eu chego e digo a Valdir, na sua prova, você vai fazer o balanço de massa no trocador de calor e na coluna de destilação. Deixa eu colocar aqui. Aqui foi Rafael. Rafael é só na coluna. Então, ele vai fazer... A coluna de Rafael é o sistema dele. Então, ele vai estudar as correntes de entrada e as correntes de saída da coluna de destilação. Beleza. Rafael fez o balanço de massa. Só que eu chego para Valdir e digo, Valdir, o seu sistema para você fazer o balanço de massa vai ser o trocador de calor mais a coluna de destilação. Então, Valdir vai ter que fazer o balanço de massa que está saindo aqui, que está entrando no trocador de calor, que está saindo do trocador de calor, que está entrando na coluna e que está saindo da coluna. Aí eu chego para Savana e digo, ó, Savana, seu balanço é só o trocador de calor. Então, deu para entender a diferença, ou deu para entender o significado do sistema, o que é o sistema? O sistema é aquele objeto de estudo. É aquilo que eu vou estudar. Ok, gente? Deu para entender, né? Ok. Então, o sistema a gente já sabe. É o nosso objeto de estudo. Ou pode ser um processo, pode ser um equipamento. Por exemplo, no exemplo que eu estava dando, eu estava usando equipamento. Coluna de destilação, trocador de calor, mas eu posso chegar numa prova de Edivaldo e dizer, Edivaldo, faça o balanço de massa de todo o processo de moagem. Então, Edivaldo vai pegar cada equipamento que tem dentro do processo de moagem e fazer o processo todo. Então, eu não defini o equipamento, eu defini o processo. Ok? Uma outra palavra que é importante saber é que a gente vai ter o sistema, que é o objeto de estudo, e vai ter a vizinhança. A vizinhança é o quê? A vizinhança é o quê? É tudo aquilo que não pertence ao meu sistema. Não pertence ao nosso objeto de estudo. E vai ter a fronteira, que a fronteira é exatamente aquela que separa o sistema das vizinhanças. Essa fronteira toda ela pode ser real, pode existir algo físico que divida ela, ou pode ser imaginário. Como pode ser imaginário, professora? Naquela hora lá que eu pedi para... Eu nem me lembro, mas eu acho que foi para Valdir. Não, foi para Felipe fazer só a coluna de destilação. Tinha o trocador de calor e tinha a coluna, mas eu pedi para ele fazer só da coluna. Então, ali ele vai imaginar uma fronteira fictícia, fictícia não, uma fronteira imaginária. E para ele poder operacionar, né, para ele poder definir os fluxos de entrada e o fluxo de saída. Tranquilo, né? Podemos seguir? Então, quando a gente está falando de tipos de sistema, a gente vai ter um sistema aberto. O que é o sistema aberto? O sistema aberto, preste atenção, é quando a gente vai ter um fluxo, né, corrente de saída, tanto de energia como de massa. Então, vai ter entrada e saída, tanto de massa como energia. Vai ter trocas de energia e de massa para a vizinhança.
do meu sistema para a vizinhança. Exemplo, um copo com água e gelo, certo? Se eu colocar um copo de água com gelo, o que é que vai acontecer? Se esse copo estiver aberto, se esse copo estiver descoberto, vai acontecer o quê? Uma transferência de massa. Vocês concordam? Por quê? Quando a gente falou de transferência de massa, lá na frente, a gente disse que era o quê? Era a transferência de fase, né? Então, vai acontecer o quê? A transferência de fase do meu gelo, do sólido para o líquido. Está ocorrendo uma transferência de matéria, uma transferência de massa. Em virtude de quê? Da transferência de energia. Então, em um sistema aberto, tanto a transferência de massa e de energia, entrada e saída de massa e entrada e saída de energia. Ok? Podemos até dizer que a fronteira desse sistema permite que ocorra essa troca de massa e de energia. Aí vamos ter agora o sistema fechado. No sistema fechado, a gente vai ter o quê? Vai ter troca de massa e troca de energia. O que é que vocês acham? Acho que é apenas de Não. massa. Não, Não, de energia. Acho que não, professora. Oi? Acho que não vai haver troca, não. Não vai haver troca. João está dizendo que acha que não vai haver troca. Jean acha que vai ter troca de quê? Apenas de energia, professora. Exatamente. Viu, João? Vai ter troca de energia. Certo. Só não vai ter troca, ó, de massa. A massa não vai ultrapassar, por quê? Porque vai existir aqui uma fronteira, certo? Então, a energia, ela vai, no sistema fechado, ela vai passar dessa fronteira. Voltando ao copo de água. Se eu pegar uma garrafa de água fechada e colocar, vamos supor, na geladeira, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o quê? A gente vai ter uma troca de energia, né? Ele vai lá, vai esfriar, a minha massa lá, ela vai mudar de temperatura, certo? Do mesmo jeito, se eu tiro da geladeira e coloco do lado de fora, vai ter também essa mudança de temperatura, mas não vai ter mudança na minha massa, porque não vou ter passagem de massa por conta da minha fronteira. Ok? Então, sistema fechado, troca de energia apenas. Não vai ter troca de massa. E um outro conceito é o sistema isolado, também chamado de sistema adiabático. Então, nesse sistema, não vamos ter troca nem de energia e nem troca de massa. O sistema lá, a minha barreira, a minha fronteira, ela não permite nem energia, nem massa. Exemplo, botijão de gás. Então, a gente vai ter lá o botijão de gás. O botijão de gás, ele está lá fechado, né? Ele não vai, Deus me livre, né? Não vai ter transferência de massa e também não vai ter transferência de calor, certo? Porque ele apresenta lá um sistema fechado, um sistema isolado. Ok? Lembrando para vocês que uma hashtag fica a dica aí, ó. Anote aí. Que na maioria das vezes, o sistema contínuo, ele é aberto, são sistemas abertos, coloca aí esse hashtag fica a dica, e os sistemas fechados,
eles ocorrem, na maioria das vezes, em papelada. Certo? Então, essa informação também é importante, merece que vocês coloquem na hashtag aí. Se processo batelada é aquele processo que vai sempre ocorrer de forma fechada, né? E de forma descontínua e transitória. E processo contínuo vai ser aquele processo que vai ocorrer sempre em sistemas abertos e, na maioria das vezes, processo permanente. Ok? Prosseguimos. Ô, professora, desculpa, a senhora pode repetir novamente o sistema isolado? O sistema isolado é aquele sistema que não permite troca de energia nem de massa. Não vai haver de forma alguma. Aí essa troca de massa seria pela fronteira, e a de energia também seria uma outra fronteira que vai... Então, a fronteira, ela não permite que haja a troca de energia. As paredes lá, eles vão ser revestidos para que não haja troca de energia. Certo. Certo? Então, é exatamente isso. É a forma como o material ele é revestido. Ou seja, que material? Esse é o material que vai fazer, que está coberto ali no sistema, que vai fazer o papel de fronteira. Então, não permite nem a entrada, nem saída de energia e nem de massa. No caso, é exatamente como o próprio sistema diz, né? Isolado, tem um isolamento de forma que permita isso. Isso, exatamente. É conhecido como sistema isolado. Muito bem, Leon. Né? Então, a gente já sabe o que é processo contínuo, descontínuo, semicontínuo. Já sabe o que é processo sistema permanente, sistema transiente. Já sabe o que é processo aberto, fechado e isolado. Né? Agora que a gente já conhece, já sabe identificar os tipos de processo, a gente vai entrar em balanço de massa. Balanço de massa, como eu falei no começo da aula, o fundamento da gente estudar o balanço de massa é exatamente quantificar rendimento, eficiência. A gente vai dimensionar equipamentos, instalações, processos. E o balanço de massa, o princípio do balanço de massa é a conservação, né? Tanto o balanço de massa como o balanço de energia, eles se baseiam na conservação da massa e na conservação da energia. Quando a gente está falando em balanço de massa, a gente vai seguir a primeira lei da termodinâmica, que vai dizer que a lei da conservação da massa, desculpa, que lei da termodinâmica? A lei da conservação da massa, princípio de conservação da massa, que diz a massa e a energia se conservam, permanecem as mesmas, podem se transformar, porém nunca se perdem ou somem de um processo. Certo? Então, elas não vão desaparecer. Ela vai se transformar, ela pode se transformar em outra coisa, mas ela não desaparece. Vamos supor que a Aline está ali depois da aula, vai preparar uma salada. Então, ela vai lá, vai misturar, vai fazer um molho para a salada dela. Então, ela vai lá, mistura 50 ml de vinagre, 50 ml de azeite, né? No total, a gente vai ter o quê? 100 ml do molho. Mas veja só, a gente vai ter vinagre e a gente vai ter azeite. O vinagre e o azeite, eles se perderam? Não. Eles foram transformados no molho. A gente vai ter 50 de vinagre e a gente vai ter 50 de azeite. É tanto que a gente vai ter 100 ml do molho. Então, ele vai estar lá. O vinagre e o azeite, ele vai estar lá. Só que ele vai estar transformado em molho. Então, essa é o princípio da conservação. Então, a massa não se perde, ela não se cria, ela vai se transformar dentro do nosso processo. E aí, o balanço de massa consiste, como eu falei, né, na descrição desses fluxos de massa para dentro e para fora do meu sistema. Que agora
a gente já sabe, né? A gente já definiu, a gente já está na nossa cabeça com a definição do que é sistema. Quando a gente está falando, aí vem a parte da equação geral do balanço de massa. Quando a gente fala de equação geral do balanço de massa, eu costumo, e em vários livros também, eles comparam com um processo de transação bancária, certo? Como é isso? Vamos fazer o balanço, né, da transação bancária aí deixa eu ver de quem aí, de Leonardo. Então, vamos lá, Leonardo, aqui tem a conta bancária de Leonardo, e ele recebe o salário dele, vamos supor, de 10 mil reais, certo, Léo? Está entrando aqui, ó, 10 mil reais do salário de Leonardo, esse mês. Leonardo paga as contas dele, aluguel, luz, água, e aí ele gasta 8 mil reais. Se a gente for fazer o saldo dessa conta bancária, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar o fluxo de dinheiro que entrou na conta de Leonardo e saiu. Então, esse saldo vai ser quem? Vai ser 10 mil menos 8 mil. Então, chega no final do mês, Leonardo vai ter um saldo de 2 mil reais. Um saldo positivo, né? Um acúmulo de 2 mil reais na conta dele. Mas vocês concordam que este saldo de Leonardo, este acúmulo aqui, pode ser negativo? Sim ou não? Leonardo, ele pode ter um saldo negativo. Ao invés de ele ter um saldo positivo de 2 mil reais, ele pode ter um saldo negativo de 1.000 reais. Não é isso? Aí vamos supor que, falando mais, vamos supor que durante o mês, Leonardo fez uns investimentos e recebeu na conta dele, né? Gerou 1.000 reais de investimento. Leonardo investiu lá na bolsa, se bem que a bolsa não está lá essas coisas, né? Mas fez uns CDBs aí, Tesouro Direto, então ele recebeu umas aplicações, né, de 1.000 reais. Porém, para movimentar essa conta de Leonardo, o banco, ele cobra aquelas taxazinhas. Então, vamos supor que Leonardo tenha pago 100 reais de consumo, né? De gastos na conta dele. Imposto, inflação, coisa do tipo. Aí, como seria agora o saldo de Leonardo? Diga aí, Jean, como é que seria o saldo de Leonardo no final do mês? 2.900, professora? Vai ser o 10 mil que entrou, menos 8 mil que saiu, né? Aí aqui, ó, mais 100, mais 1.000 que ele gerou durante o mês, que foi devido à aplicação, pagamento que ele recebeu, tal. Vai ver que João estava devendo a Leonardo, pagou esse dinheiro e tal. Pronto, entrou aqui 1.000 reais. E aí, mais 1.000 menos 100 reais que ele consumiu, né? Que foi gasto com impostos, essas coisas. Então, a gente vai ter aqui 2 mil, né? 10 mil mais 8 mil vai ser 2 mil, mais 1.000 vai ser 3 mil, menos 100 vai ser o quê? 2.900. No final, ele vai ter esse 2.900 acumulado, o saldo dele na conta. Aqui, o que a gente fez? A gente estudou o fluxo de entrada, o fluxo de saída de Leonardo, as correntes de gerada, né, o fluxo gerado
na conta bancária e o fluxo consumido pela conta bancária de Leonardo. Outro exemplo também que a gente pode dar é quando a gente vai para, por exemplo, para a academia. O que é que vai acontecer? Vamos ver. Micaela vai lá para a academia. Micaela tem cara que gosta de academia. Então, o que é que acontece? Micaela vai lá, toma café, né? Passou o dia comendo. Então, ela ingeriu 1.000 quilocalorias de energia. Beleza. Quando ela foi para a academia, ela consumiu na academia 1.000 quilocalorias. Então, ela consumiu 1.000 e descartou, liberou 1.000. Então, quanto foi o acúmulo dela? Quantos quilos Micaela adquiriu aqui nesse processo? Hein, Micaela? Quantos quilos, quantas gramas, quantos quilos você, quantas energias você acumulou? Zero. Zero energia. Micaela não engordou nem emagreceu. Por quê? Porque o saldo dela acumulado foi o quê? 1.000 menos 1.000. O que entrou foi igual ao que saiu. Então, ó, zero acúmulo. Beleza. Micaela está equilibrada. Só que, se ela comeu 1.000 quilocalorias, ela comeu 1.000 calorias e na academia ela só gastou 300 quilocalorias. Não fez o exercício todo que o professor pediu. O que é que vai acontecer? Vai ter o quê? Um acúmulo de calorias aqui no corpo de Micaela. Um acúmulo de quanto? 700. De 700. O que significa que se Micaela não queimou essas 700 quilocalorias, vai significar que com o tempo o peso de Micaela vai começar a ficar diferente da balança. Né? Porque ela está acumulando essa quantidade de energia no corpo dela. E se fosse o contrário? Ela tivesse entrado com 1.000 e tivesse gasto 1.300. Então, ela ia perder aqui, ó, 300 calorias. Ela estava com crédito de 300 calorias. Então, ela ia emagrecer. Porque ela estava gastando mais do que ela estava recebendo. Deu para entender o fluxo da movimentação nesses dois exemplos, quando a gente fala de corrente de entrada e corrente de saída, sim ou não, gente? Sim, professora. Agora, no caso, o primeiro fluxo seria Eu contínuo. sim, professor. Oi? Aplicando os termos, o primeiro fluxo seria contínuo? Isso. Seria contínuo. Você está falando de qual? Do inicial, onde foi zero a diferença. O que entrou foi o que saiu. Uhum. Pode ser, assim, contínuo. Aqui no caso, no sistema de academia, ela entrou e esperou o processo acontecer para que ela seja queimada. Ela não entrou com as 1.000 calorias e automaticamente saiu. Então, não é contínuo. Entendeu? Houve aquele tempo na academia que ela ficou 1 hora, 2 horas, para que ocorresse essa transformação. Deu para entender? Do mesmo jeito da conta lá de Leonardo. A não ser que ele já tivesse, como é que se diz? No vermelho lá, né? Então, tivesse entrado os 10.000, automaticamente tivesse saído 8.000, porque já estava com as contas lá já para debater. Entendeu? Aí isso aí seria contínuo. Entrou e saiu. Mas ele esperou sair, pagar as contas para poder movimentar. Deu para entender? Entendo. No caso que seja instantâneo, a transformação, a mudança seja instantânea, pode ser considerado contínuo. Mas se for algo Isso.
tem a diferença de tempo em si para que aquilo ocorra, ou algum tipo de funcionamento interior que leve tempo, ou demanda de outros processos, aí seria transiente, é Isso, isso? exatamente. Certo. Você entendeu bem. Então, quando ocorre aquele tempo, né, de transformação, como eu falei para vocês, então é descontínuo. Quando é instantâneo, ele é contínuo, certo? Então, aqui, ó, isso aí eu coloquei. Deu para entender, Jean? Sim, professor, deu sim. Pessoal, tem dúvida? Tranquilo? Deu para entender o processo, os fluxos? Então, agora a gente Eu vai. sim. Ó, então, agora eu dei esse exemplo para a gente entender. Eu não quero que vocês decorem a equação, eu quero que vocês entendam a equação do balanço de massa. E todas as equações que a gente for ver durante o percurso aqui, a passagem de vocês aqui na disciplina. Então, vamos agora descrever a equação, demonstrar a equação geral do balanço. Geral. Aí, vamos lá. Aqui é o meu processo industrial, voltando à nossa realidade, né, de processo industrial, vamos deixar a conta de Leonardo e a vida fit de Micaela para lá, né? Vamos agora entrar no processo industrial. A gente vai ter um fluxo de entrada em um tempo 1, vamos ter um fluxo de saída no tempo 2, e aqui dentro do meu processo pode ocorrer o consumo ou a geração de produto, que é aquela história. Pode ocorrer a transformação ou não do produto, certo? Detalhe, quando a gente vai... Não, esse detalhe eu vou falar depois, para não ser misturar. Esqueçam esse detalhe. Vamos continuar. De novo, tempo 1, fluxo de entrada. Então, a gente vai ter aqui a entrada. E nós vamos ter aqui, ó, a saída. Entra aqui no tempo 1, sai no tempo 2. Vai ter um tempo para acontecer. Vai ser contínuo ou descontínuo? Eu não sei, Jean. Ele pode entrar e sair ao mesmo tempo, porém o tempo é tão rápido que pode acontecer uma transformação aqui. Ou ele vai entrar, esperar acontecer uma transformação e depois sair. Isso aí independe, por enquanto, eu não vou falar nisso. Eu só quero que vocês entendam a equação geral. Então, vamos botar o acúmulo, né? O saldo, aquele valor que a gente estava falando, fazendo as contas. Então, o acúmulo, o saldo desse processo vai ser quem? A quantidade de massa que entra no meu sistema, que é essa daqui, ó, menos a quantidade que sai, voltando ao exemplo de Leonardo. O dinheiro que entra, o saldo dele, vai ser o dinheiro que entra, menos o dinheiro que sai, mais aquele dinheiro que foi gerado, né, que ele recebeu de investimento, de alguma coisa, menos aquele dinheiro que foi consumido, por impostos, por alguma outra conta que ele teve que fazer. Então, o acúmulo ou o saldo, vocês concordam que fica essa equação geral do balanço? Aqui a gente está fazendo a evolução da massa no interior do meu sistema. O meu sistema é quem? É esse processo industrial, que é o meu objeto de estudo. Meu sistema, objeto de estudo. Então, o balanço geral, a equação do balanço, é o estudo da evolução da massa no processo, né, no interior do sistema, ao longo do tempo. Então, vocês concordam com essa equação? Sim ou não? Deu para entender? Que a gente está fazendo a avaliação da corrente de entrada menos a corrente de saída, mais o que foi gerado, se foi gerado, né, acrescentou alguma coisa, gerou, acrescentou alguma coisa, então é mais aqui, ó, menos o que foi consumido, o que foi gasto. Então, a gente tem essa equação.
Ok? Bota aí, só a Edivaldo que se manifestou. Ok, João, Aline, Savana, Pedro, Felipe, Rafaela, Ok, tudo ok. professora. Ótimo. Ok, Davidson, pronto. Ótimo. Então, a gente, aqui é exatamente, obrigada, Aline Valdir. Aqui é exatamente a equação geral do balanço de massa. Então, vocês entenderam sem nem precisar decorar como é que vai ficar a equação. Vocês já entenderam se baseando naqueles exemplos que a gente deu. Aí, detalhe, hashtag fica a dica, anota aí no caderninho. Vocês lembram que quando a gente definiu as operações unitárias, eu disse para vocês que as operações unitárias são quais tipos de transformações? As transformações físicas. Exatamente, as transformações físicas. Então, se a gente está, preste atenção, estudando as operações unitárias, então, para a gente só interessa estudar as transformações físicas. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês anotarem aí, que este termo aqui, de geração, e esse termo de consumo, eles só vão aparecer na minha equação geral se o meu processo tiver reação química, com reação química. Então, se tem reação química, qual é a transformação que está ocorrendo aqui? É transformação física? Não é transformação física, é transformação química. Biológica? Não. Veja só, Pedro. Tá. Química, isso mesmo. Então, agora vocês vão entender que vocês definiram a equação geral do balanço de massa. Ok, beleza, já entenderam. Porém, como a gente está estudando operações unitárias, só interessa para a gente as transformações físicas. Então, se só interessa para a gente as transformações físicas, então o termo geração e consumo, ele desaparece da minha equação geral, vai ficar mais simples, inclusive. Certo? Então, a gente vai esquecer esse termo. Geração e consumo, porque a gente está estudando operação unitária. Ok? Entendido, né? Tá, quando chegar lá na frente, professor, e a equação? Por que não tem o termo gerado, não tem o termo consumido? Porque a gente já sabe o motivo de ter excluído esses dois termos. Ficou mais fácil, ficou mais simples. Agora, a gente vai pegar essa equação, ok, meninos? Para eu saber se está tudo ok. Pronto. Aqui, ó, está a equação geral do balanço de massa. Acúmulo, entrada, menos saída, mais geração, menos consumo. Isso aí a gente já aprendeu, a gente já sabe. Aí, olha só as hipóteses. Presta atenção nas hipóteses. Eu vou dizer para vocês que o meu sistema é um processo em estado estacionário. Se eu falo em estado estacionário, meu processo, o que é que vai acontecer no meu processo? A gente aprendeu hoje. Um processo estacionário É o está no sem estado variação. estacionário, o que significa? Oi? É o que não tem variação de negócio. Isso, muito bem, Micaela. Então, eu não tenho variação. Se eu não tenho variação, não vai mexer nada, então significa que o que entra é igual ao que sai. Eu não vou ter acúmulo.
É aquela história da academia de Micaela. Não houve variação. Entrou 1.000, saiu 1.000. Então, ela não teve acúmulo de nada. Né? Aí, se eu digo que é sem reação química, então aqui, ó, como é estado estacionário, eu já corto acúmulo. Ok? Porque não vai ter variação. Aí eu digo sem reação química. Quais são os termos que eu corto? Geração e consumo. Exatamente. Eu corto geração e consumo. Então, aquela minha equação geral do balanço de massa que a gente viu aqui, ó, ela se resume apenas nisso aqui, ó. Entrada igual a saída quando meu sistema for em estado estacionário sem reação química. Então, se eu digo, Micaela, estude tal processo, faça o balanço de tal processo, sabendo que esse processo está em estado estacionário, sem reação química. Então, Micaela, automaticamente, ela não vai precisar colocar essa equação toda. Ela apenas vai botar que o que entra vai ser igual ao que sai. Ou seja, QE, que significa fluxo de entrada, é igual a fluxo de saída. Ok? Pronto, Pedro já deu ok. Obrigada, Rivaldo. Só um modelo de exemplo, tirando aquele da academia. Como é? Um outro exemplo, tirando da academia. O da academia? Foi o do banco de Leonardo. Sim, 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 sim. Eu não teve nenhuma reação química ali, é verdade, desculpa, professor. Então, se a gente for levar para o exemplo do banco de Leonardo, do salário lá do Leonardo, olha, Leonardo, estou dando seu exemplo aqui do salário. Se ele recebeu 10 mil reais, não gastou, não tinha conta para pagar, não tinha financiamento, não tinha investimento, então o saldo final dele vai ser o quê no final do mês? O que ele entrou. Então, ele recebeu 10 mil, no final do mês ele vai ter 10 mil. E pronto. E final. E ok. Certo? Não teve acúmulo, não teve entrada, não teve saída, não teve nada. Não teve geração, não teve consumo, não teve nada. Então, a entrada vai ser igual a saída. Ele entrou no mês com 10 mil, chegou no final do mês com 10 mil. Micaela malhou, comeu 1.000 calorias, malhou 1.000 quilocalorias, pronto. Não teve acúmulo de nada. Gastou toda a energia que ela recebeu da alimentação. E aqui a gente vai ver, ó, fluxo de entrada igual a fluxo de saída. Lembrando que a gente só pode colocar isso aqui se o sistema ele for em regime estacionário e sem reação química. Certo? Eu vou mostrar só um exemplo aqui, que já são 10h05, aí a gente encerra e eu continuo a aula na próxima aula. Aqui, gente, ó, eu estou entrando 20 quilogramas por segundo de fluxo de um reagente, ele está passando num processo a um volume de 5 metros cúbicos, a pressão de 1 tonelada e a uma temperatura de 30 graus Celsius. E aí ele saiu, ó, com 20 quilogramas por segundo. O que aconteceu? Não houve variação dessas variáveis aqui que interferisse no meu processo. Então, as variáveis aqui, ó, mantiveram constante. Ele entrou 20 e saiu 20. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Um processo contínuo em regime estacionário, né? E sem reação química, porque a gente já sabe que está trabalhando com operações unitárias. Tranquilo, gente? Por enquanto. Tá tudo tranquilo, né? Eu vou parar aqui, porque ainda tem mais coisa para dar, e não vai dar tempo, porque já são 10h07. Aí a gente para aqui e vê os outros modelos na próxima aula e faz exercício também na próxima aula. Ok? Dúvida? Não?
Minha dúvida é em relação ao SIGA, professora, porque eu entrei atrasada, eu acho que a senhora deve ter explicado. A senhora colocou um questionário hoje, não é isso, para entregar até meia-noite? Isso. Eu já Pronto. coloquei o questionário, que é referente à aula passada. Certo? Aí é só realmente aquela questão, é uma única. Só tem uma questão? Eu vi de questionário um apenas, eu não sei. Não, Não? é só um questionário. Aí nesse questionário, eu acho que tem umas 4 questões, eu acho. Ah, certo. Certo? Pronto, gente. Então, boa noite. Eu já fiz aqui a... Oxe, o Lucimério estava aí, eu nem perguntei com o Lucimério. Já botei aqui na chamada de vocês, já fiz o print dos presentes, certo? E aí a gente se encontra quinta-feira na próxima aula, se Deus quiser, ok? Então, boa noite, se cuidem. Tchau, tchau.